Olá, seja muito bem-vinda ao canal Governe Sua Vida. Meu nome é Pamela, sou terapeuta. Esse vídeo, gente, vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu trago aqui para o canal. Eu quero trazer um pouco da minha experiência e da minha vivência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto na minha quarta onda, tá? Esse vídeo tem o intuito realmente de ser contribuição na vida das pessoas que estão passando por esse processo da ressonância ou das pessoas que querem fazer a ferramenta do professor Hélio Couto. É uma ferramenta tão maravilhosa que tem mudado a minha vida e eu acredito que mais pessoas precisam ter acesso a essa informação e cogitar a hipótese de pedir, né, se não tá fazendo uso ainda dela. Vamos lá. Eu quero começar a trazer para vocês, então, o porquê. Vocês vão ver que de vez em quando eu olho, porque eu fiz, assim, um resuminho para não esquecer de falar nada para vocês, tá? Por que eu pedi a ressonância do professor Hélio Couto? Então, eu venho num processo de autoconhecimento desde 2016, quando eu tive um aborto espontâneo, e foi um divisor de águas na minha vida, porque daí eu pensei, bom, tem algo aqui que eu não tô vendo, né? Eu era nova, eu tinha, sei lá, acho que uns 26, 25 anos, né? Eu namorava o meu atual marido, e isso pra mim foi muito doído, porque meu sonho sempre foi ser mãe. E aí passar por esse processo foi de uma dor absurda, veio essa mudança na minha vida, né? Então, desde 2016 eu venho nesse caminho. E aí eu comecei com comecei no meu caminho do espiritismo, né? Comecei estudando um pouquinho do Allan Kardec, um pouquinho do espiritismo, e foi ali que eu adentrei um pouco desse olhar diferente, né? E comecei indo pro centro espírita, eu tomava passe, estudava e comecei nesse caminho. Em 2019, quando deu a pandemia, 2019, 2020, eu fiz uma grande mudança, comecei a meditar, tive uma crise de ansiedade, comecei a meditar, eu já tinha o meu filho, né, daí eu engravidei novamente, casei, tudo, tive meu filho. E aí, por ficar com ele, não tinha escola, né, o pessoal lembra, e aí eu tive que ficar com ele em casa, me deu uma crise de ansiedade, e aí eu comecei a meditar e me encontrei nesse processo, e aí encontrei uma amiga minha, me indicou, a Bruna, me indicou o professor Hélio Couto, comecei a assistir ao Caminho das Palestras, eu não sei se pra vocês foi assim também, mas pra mim foi. Eu não entendia nada, mas tudo fazia muito sentido, né? Eu falava, gente, eu não entendo nada do que esse homem tá falando, mas faz muito sentido, parecia que eu estava relembrando algo que já era familiar pra mim, né? E aí eu fui estudando e fazia sentido, comecei a fazer curso de radiestesia, e aí eu tenho formação em biomedicina e pós-graduação em estética, eu fiz a transição então pra terapeuta holística, né? E comecei a utilizar a ferramenta da radiestesia, que eu trabalho ainda com ela até hoje, que é essa mesa aqui, lá do Espaço Humanidade. Comecei com ela o meu processo, né? E aí, eu foquei, né, então ser terapeuta, e aí comecei também autoconhecimento pra mim, né? Porque eu sempre falo que o terapeuta é ponte, né? O cliente que vem até você, ele só vai conseguir ir no lugar que você já foi, né? Você não tem como ajudar uma pessoa a caminhar se você não tá caminhando também. Então, as pessoas começam a chegar pra você com problemas que você já resolveu. É assim. Então, por isso que o terapeuta sempre tem que estar em desenvolvimento, crescendo, porque ele é ponte pro crescimento do outro, e aquela outra pessoa que está ali também é a cura do terapeuta. Então, é uma profissão, nossa, maravilhosa, né? Porque você ganha para se curar também. Olha só que maravilhoso que é isso. Então, comecei nesse processo. Em 2020, então, ainda trabalhando com terapia, o meu marido teve uma transição, né? Ele saiu do emprego que ele tava, porque ele tava com um processo de depressão, e foi para um outro emprego. E nisso a gente teve um problema muito grande financeiro, né? Porque deu muita diferença no nosso estilo de vida, no que ele recebia. E aí, com isso, sabe como é homem, né? Homem é muitas coisas do provedor, né? E aí ele entrou num processo de depressão. E aí, nisso, a gente também encontrou com a medicina da ayahuasca. Depois eu posso fazer um vídeo contando mais sobre isso. A gente, então, encontrou a medicina da ayahuasca, que foi contribuição demais pra nós, na nossa vida, tirou ele do processo de depressão e trouxe um novo caminho pra nós, junto com os caminhos das palestras. Mas eu ainda não fazia a ressonância do professor Hélio Couto. E aí, em 2021, a coisa financeira começou a ter muito problema. Qual que era o problema financeiro? Eu sempre tive uma facilidade de fazer dinheiro, então os clientes vinham pra mim, e vinham em quantidade, assim, vinha um monte de cliente. E aí eu ganhava aquele monte.
Só que daí depois eu dava um jeito de me sabotar, os clientes começavam a diminuir, e eu ficava sem nenhum cliente. E assim, era assim, essas oscilações. Um monte de dinheiro, vinha um monte de dinheiro, mas também ia da mesma facilidade. Acontecia um negócio, dava um problema no carro e o dinheiro escoava. Então não tinha um equilíbrio, né? E a gente também não cuidava muito dessa coisa da entrada e saída, né? A gente não olhava pra isso, da entrada e saída. E aí virava uma loucura, né? E aí a gente tava com esse problema. Então vinha um monte de cliente e aí sumia cliente, né? E aí isso bagunçava muito o nosso processo. Em 2021 começou a ficar mais difícil ainda. Porque aí, no caso, ele fez a transição, então o meu salário acabou cobrindo mais a casa. E aí você sabe, né, gente? A gente que trabalha com terapia, a gente tem que estar num estado bem pra atrair cliente. Você não pode estar desesperada, né, pra atrair cliente. E isso acabava atrapalhando essa chegada desses clientes também, né? Então, novamente, essas oscilações. Hora vinha, hora não vinha, hora vinha, hora não vinha. Quando eu baixava minha frequência, acessava a escassez, não vinha cliente. Aí eu ia lá, sempre olhava para esses conteúdos internos meus. Porque o meu problema sempre era a questão financeira, minha questão sempre era financeira. Então eu olhava para isso, fazia uma constelação, melhorava. Mas tinha algo no meu inconsciente que me deixava lá embaixo de novo. E assim ia, né? E aí em 2022, eu falei, cara, chega, eu vou começar a fazer essa ressonância. E comecei a fazer, pedi a primeira ressonância. Fiz 1 mês e meio, 2 meses ali, eu engravidei em 2022. Eu pensei, meu Deus do céu. E agora? Mandei mensagem pro professor Helio Couto. Falei, professor, tô grávida. Ele falou, olha, não tem como a gente fazer pra quem tá grávida. A gente não faz ressonância pré-gestante, porque você precisa olhar para questões do bebê. Meu Deus, gente, eu fiquei tão mal aquele dia, tão mal. Eu pensei, pronto, agora. Então eu pensei assim, agora ferrou, né? Eu não vou conseguir, né? Meu Deus do céu. E aí, em 2022 foi um ano muito difícil. Eu passei a gestação muito difícil, muito questão financeira também. Pra fazer enxoval do meu filho foi um caos. Eu tive que trabalhar até o final, porque assim, acessamos um lugar, assim, que a gente achava que não ia sair daquele lugar. Não ia sair. A gente tava numa lama, num negócio que não desenvolvia. Não desenvolvia. Tinha algo que sempre deixava a gente lá embaixo, né? Eu procurava ajuda, procurava mais, aquilo me ajudava, daqui a pouco eu tava lá naquele lugar de novo, né? E aí, então, eu passei por esse processo da gestação. Em 2023, eu falei, cara, eu preciso pedir. E eu me lembro que eu nem tinha dinheiro pra pedir, né? E aí, num milagre, aconteceu algo, ali pra março, acho que foi. E aí veio um cliente que era no mesmo valor, eu falei, agora é que eu vou fazer isso, vou fazer. E fiz, pedi em março a primeira onda, gente. Quando eu coloquei essa onda, porque vem um áudio, né? Você pede a ressonância, aí você pede o que você quer, e aí vem um áudio pra você escutar durante esses 3 meses, né? Você tem que renovar a cada 3 meses, porque os átomos, eles vão se renovando de 3 em 3 meses. E aí, pra você pedir nova informação. E aí a minha vida mudou. O primeiro clique que eu fiz assim, parece que assim, minha vida mudou. Não existia mais escassez na minha casa. A gente não passou mais nenhum problema de dificuldade. As coisas foram fluindo. Foram 2 anos antes de caos total, de escassez muito grande, de desespero, de não conseguir, às vezes, honrar com as nossas contas, atrasava a conta, coisa que nunca tinha acontecido, né, na nossa vida. Eu tô casada há 6 anos, nunca tinha acontecido isso. E naqueles 2 anos foi, olha, difícil mesmo, gente, difícil mesmo. E aí, naquele dia que eu botei o áudio, parece que é uma coisa mudou. Mudou tudo. Assim, não tinha mais escassez, não existia mais esse lugar. Eu saí de um lugar que eu estava, eu saí de um lugar de culpa, eu saí de um lugar que eu estava, eu saí. E eu puxei meu marido junto, porque ele também conseguiu fluir lá no dele também. Foi uma coisa de louco. E eu falei, gente do céu, que milagre que é esse? Só que a primeira onda foi. Aí eu coloquei bem aqui certinho, né? A RH, gente, não é uma ferramenta para ressonância harmônica, né? Não é uma ferramenta para ganhar dinheiro, ela não é uma ferramenta para nada disso. O que ela é? Uma ferramenta de iluminação. Automaticamente, quando você se ilumina, quando você aumenta a sua frequência energética, tudo vem por acréscimo, ok? Porque eu tava recebendo coisas também naquela frequência baixa, mas não eram coisas boas, né, gente? Então, quando você aumenta a sua frequência, você sai de uma mentalidade de culpa, de autopunição, e você sobe a sua frequência, você começa a receber dessa frequência, ok?
Então, isso que aconteceu. Então, eu comecei a aumentar, porque a ressonância vai aumentando a tua frequência, porque é uma ferramenta de iluminação, não é de ganhar dinheiro e ficar rico. Eu aumentei a minha frequência, automaticamente comecei a ganhar dali, a receber dali, ok? E aí, o que aconteceu? Na segunda e na terceira onda, eu comecei a me sabotar. Gente, uma autossabotagem que vocês não têm noção. Autossabotagem, preguiça, procrastinação, preguiça de atender. Eu queria só ficar em casa. Uma coisa assim, que eu falava, então por isso que eu não tinha cliente. Porque no fundo eu não queria atender. Porque alguma coisa de sabotagem tinha. Não queria crescer, não sei o que eu não queria. Né? Porque antes da gente entender que nós criamos a nossa realidade, a gente culpa todo mundo, né? Mas quando a gente entende que a gente cria a nossa realidade, a gente fala, eu criei isso. Porque tinha alguma coisa no meu inconsciente que estava criando essa situação aí, né? Então aí eu me sabotava muito. E aí o que acontecia? A sabotagem, o que ela faz comigo? Ela não me dá constância. Então eu vou, daqui a pouco eu paro. Eu vou, sabe o carro? Você vai, liga, pum. Liga, pum. Era assim. Então eu tinha uma força pra ir, daqui a pouco eu tenho uma sombra muito grande que é a questão da comparação. Então eu caía sempre nesse lugar. Me comparava, puf. E aí eu caía. Então nessa segunda e nessa terceira onda, tive muito esse problema. Muito esse problema de preguiça, Mas um aumento de clientes muito grande, um fluxo de clientes, saía cliente, entrava cliente, uma coisa assim, maravilhosa, nossa, foi perfeito assim, né? Tanto que a gente passou as férias na praia, a gente conseguiu fazer as nossas coisas que a gente queria, a gente fez bastante coisa que a gente queria, né, organizando, então a gente começou a organizar o dinheiro, a entrada, a saída, coisa simples. Organizamos a entrada, organizamos a saída, gastávamos menos que a gente ganhava, o simples. E a gente não conseguia antes fazer o simples. E agora a gente conseguia, e a gente foi seguindo, e as coisas foram fluindo, né? Só que a autossabotagem, a procrastinação, a sensação de não conseguir, sabe? Uma sensação de incapacidade ainda vinha, né? E o que eu fazia, gente? Nas primeiras ondas, um conselho que eu dou pra vocês, né? Na primeira, segunda, terceira, quarta onda, até a quarta ali, coloque as sombras. Então, as sombras começavam a vir. Eu começava a ver que eu tinha preguiça de atender. Daí, eu fiz um grupo comigo mesmo no WhatsApp. E eu escrevia, colocar na ressonância que eu me saboto para atender. Colocar na ressonância que eu me sinto assim quando eu vou atender tal cliente. Colocar na ressonância... E eu comecei a perceber coisas que eu não percebia. Então, as minhas sombras vieram na minha frente. E eu comecei a perceber alguns comportamentos meus que eu não via. E eu comecei a ter percepção. Isso é muito bom. Né? Até no manual da RH, ele relata um caso de uma pessoa que foi colocando as sombras. Então é mais fácil do professor também olhar o que tá aí, ele vai limpando. Então é importante você ver quais são os seus padrões mentais, os seus padrões de comportamento. Você começa a perceber, olha o que eu faço, olha isso, olha como eu tô sentindo. E tu começa a ter essa percepção, isso é maravilhoso, porque daí ele vai limpando. E você precisa disso, você precisa dessas ondas primeiro pra você limpar, porque não adianta você querer co-criar coisas se você tá cheia de culpa, cheia de medo, cheia de coisas no teu inconsciente. Então precisa limpar, precisa ter paciência, tá, gente? Muita paciência, porque dependendo do conteúdo que tá no teu inconsciente, vai demorar. Tem que limpar. Mas eu não tinha mais escassez. Eu não tinha mais problema com dinheiro. Então eu já tava na glória do Senhor. Eu tava feliz da vida. Eu não tinha mais esse problema comigo, né? Então isso pra mim já tava maravilhoso. Mas ainda tinha alguns ajustes pra fazer. E ainda tem muitos ajustes pra fazer, né? Então aí foi nessas ondas. E aí, gente, veio a quarta onda, né? A quarta onda eu pedi em dezembro agora, dezembro de 2023. Aí, o que teve de maravilhoso nessas ondas também, né? Teve limpeza, catarse, sombras à tona. E eu co-criei a minha sala de atendimento, que antes eu atendia em casa, depois eu alugava por hora pra atender. E aí eu consegui co-criar a minha sala de atendimento. O meu relacionamento com meu marido era bom, mas ficou ainda melhor, né? Aumentou a libido, aumentou tudo que vocês possam imaginar, né? Mas eu ainda tinha um estado, assim, de angústia, eu ainda, assim, não me sentia tão bem, tá? Na primeira, na segunda, na terceira onda, eu não me sentia tão bem, ok? Eu ainda sentia alguma coisa no meu cardíaco, eu ainda sentia coisas, uma insatisfação, alguma coisa assim. Quando eu pedi a quarta onda, que foi em dezembro, eu comecei a me sentir bem. Eu comecei a me sentir alegre, uma alegria. Eu pensei,
Comecei a sentir assim, ai, as coisas vão dar certo. Um otimismo, assim, uma coisa boa. Eu senti essa sensação na primeira onda que eu coloquei, mas depois saiu. Aí agora eu senti de novo, falei, opa, uma coisa mais profunda, sabe? Algo muito bom, algo muito bom, algo muito bom. Mas com isso veio uma catarse muito forte. Foi essa catarse, então, que eu sumi da rede social, excluí Instagram, eu não queria ver ninguém. Eu comecei a ter, tipo, como se fosse uma crise existencial. Comecei a cogitar se realmente queria ser terapeuta. Comecei a cogitar Comecei a cogitar um monte de coisa. Eu não sabia quem eu era mais. Não sabia. Eu não sabia nada. Parece que eu soltei, assim, eu não sei mais quem eu sou, o que eu quero. Sabe, assim? Eu soltei. Parece que, assim, aquele aquele ego que queria coisas, eu falei, não sei. Eu só sei que eu quero ficar casada, que eu amo meu marido, eu amo meus filhos, mas eu não sei mais de nada. Eu não queria mais morar na casa que eu morava, eu não queria mais fazer o que eu fazia. E aí tu sente tu olha pra tua impotência perante a vida, que a gente é impotente perante a vida, né? Você olha a tua pequenez, você olha o teu tamanho, né? E aí tu fala, e agora? Meu Deus, né? Sem criatividade, uma sensação de luto muito grande, um choro, né? Eu tinha passado as férias com a minha família, então a gente não mora lá onde a minha família mora, então a gente veio, a gente mora um pouco mais longe, e aí aquela solidão novamente, e aquilo, aí misturou com tudo aquilo, sabe? Eu tinha vivido dias maravilhosos com os meus pais, nas férias na praia, e tu volta pra aquela rotina tua, né? A gente tá muito sozinho aqui, não temos muitos amigos, né? Então, meu Deus. E aí misturou junto com isso, né? E aí eu fiquei assim mal. Mas eu falei, esse ano eu preciso priorizar o meu bem-estar. Eu preciso estar bem. Porque a gente quer cocriar isso, a gente quer cocriar aquilo, mas a gente esquece que a gente tem que estar bem. Eu falei, eu vou priorizar o meu bem-estar. O que acontece na minha vida hoje que não tá legal? Eu coloquei uma lista. O primeiro era a maternidade. Eu senti um peso muito grande, eu sou mãe de 2. E eu senti um peso muito grande na maternidade. E eu fico com os meus filhos na parte da manhã. À tarde, o meu filho mais velho vai pra escola. Eu fico com o mais novo. E à noite eu venho trabalhar. E esse ano, a princípio, ele também vai pra escola. Mas eu senti um peso de estar com eles, né? E aí, eu falei, preciso olhar pra isso. Eu tenho uma amiga minha, a Gabi. Eu vou deixar até o Instagram dela aqui. Ela trabalha com mapa astral, mas ela também trabalha com reprogramação mental. E eu falei pra ela, olha, tá acontecendo essas 3 coisas aqui. Eu quero olhar pra essa questão da maternidade, eu quero tá bem. E ela fez um processo comigo e a gente viu que era alguma questão do luto, do aborto espontâneo, que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que tinha relação, né, com os abortos que a minha avó também tinha passado. Então eu tava vivendo um sofrimento, né, e a gente conseguiu liberar isso. E aí eu fiquei bem. Não tinha mais aquele peso da maternidade. E aí, outra coisa era o meu bem-estar físico. Cara, eu preciso voltar pra academia. Não dá, eu gosto de treinar, né? Antes de ter os meus filhos, eu treinava. Eu gostava muito de treinar. Eu me sentia viva. E aí, depois que eu engravidei do Enzo, tive o Enzo, eu nunca mais voltei pra academia, né? Eu me doei ali a minha maternidade, depois eu me doei ao meu trabalho e esqueci de mim. Eu falei, não, eu quero voltar pra academia. E aí, eu fiz minha matrícula na academia. E vou começar na academia. Comecei a meditar. Gente, por isso que eu tô falando pra vocês, não é só você pedir a ressonância e ficar sentado esperando que as coisas vão acontecer. Você precisa agir, né? Com o que você tem, com a possibilidade que você tem, com a força que você tem. Você precisa agir, você precisa procurar ajuda, procurar terapeutas, né? Você precisa ir fluindo, né? A ferramenta tá ali, ela tá fazendo... Todo dia você vai colocar o áudio pra tocar, aquilo vai... E vai aparecer pessoas pra te ajudar também nesse processo, né? Então, eu fiz a minha matrícula. Falei, olha... O meu bem-estar em 2024 é a prioridade. Comecei a fazer a meditação do Joe Dispenza. Tem várias meditações lá. Eu gosto de fazer da coerência cardíaca e da bênçãos do centro de energia. E aí comecei a fazer então isso. E aí comecei a pedir pra Deus me trazer o meu propósito de vida. Qual que é o meu propósito de vida no sentido de como que eu posso ser contribuição, o que eu tenho que falar para as pessoas, como eu posso ajudar. E aí, antigamente, eu trabalhava com a radiestesia, né? Era o meu foco de trabalho. E aí, eu comecei a estudar a constelação familiar, que provavelmente vai ser o que eu vou focar o meu trabalho hoje, né? Eu ainda atendo com a radiestesia, estou, né, finalizando ali os meus estudos com a constelação e eu vou começar a constelar
que é algo que eu sempre amei, né? E é algo que esse ano, então, eu vou focar nisso. E aí, pedindo essa coisa do propósito, ainda não veio muito claro pra mim, mas eu estou caminhando pra encontrar realmente como que eu posso ter contribuição na vida das pessoas aqui e na minha também, né? Porque a gente vai se ajudando. Gente, eu quero dizer pra vocês também sobre catarse, né? O que é uma catarse? O que é catarse? A catarse, ela é a informação que não faz mais sentido pra você, porque nós somos energia e informação, né? Quem estuda física quântica sabe. Então, a informação que está em você, que não faz mais sentido, que está rodando no seu programa, né? Como se fosse um computador, que não faz mais sentido, ela precisa expurgar, ela precisa sair. E aí, muitas vezes, ela sai de forma física, ela sai de forma emocional, ela sai de forma espiritual, ela sai de forma de alguma coisa, ela tem que sair aquela informação, né? Eu tive algumas questões físicas quando eu comecei a fazer ressonância, tá? Eu tive muitas espinhas, furúnculos, assim, sabe? Ali tem muito essa questão de sujeira. Eu fui ver na metafísica, tem a ver com coisa suja. Então, eu tive muito furúnculo, muito problema no meu intestino. Porque o intestino tem a ver com soltar. Então, meu intestino prendeu. Então, eu tive algumas questões físicas, sim. Tive psoríase ainda tô com um pouquinho, ó. Porque daí eu entrei na catarse de novo, ó. Aí me deu de novo também, sabe? Tive questões na pele, tive espinha, tive dores, assim, aqui no cardíaco. Eu senti, assim, o aumento da minha ansiedade, nó na garganta. Então, são catarses. Teu corpo tá expelindo, precisa sair isso. De alguma forma, vai ter que vir. E você tem que ter paciência pra deixar vir, porque vai abrir espaço pra chegar às informações de luz, né? Que a ressonância traz, né? Então, precisa desse espaço, sair informação velha, expurgar, pra vir informação nova, tá? Do que pedir na ressonância, isso vocês vão receber o manual, então vocês vão saber o que pedir. Vocês podem pedir pra limpar, gente. As primeiras ondas você tem que pedir pra limpar. Não tem muito o que fazer. Pede pra limpar, porque vocês não vão conseguir cocriar com um nível de consciência, com o inconsciente cheio de meleca, né? Então, aí vocês vão cocriar meleca, né? Então, vocês precisam limpar primeiro isso e ter paciência, né? Tenham paciência, porque vai melhorar. Mas vocês vão passar por um processo desafiador, né? E aí, a questão das palestras seria obrigatória. Você tem que assistir o caminho das palestras, tá? Gente, eu vou falar pra vocês bem sinceramente, eu não tinha assistido todos os caminhos das palestras, não. Eu tava quase finalizando, mas eu coloquei na minha ressonância e falei, professor, eu não terminei todo o caminho, mas eu prometo a você, dou a minha palavra de que eu vou pedir a ressonância, porque a coisa tá pegando aqui pra mim, mas em conjunto eu vou terminar de assistir o caminho das palestras. E assim eu fiz. Pedi a ressonância, terminei de assistir o caminho, assisti todo o caminho da palestra, né? Obrigatório. E tô terminando de ler o Mentes de Informação, que ele pede pré-requisito. Então, cada caso é um caso. Falem, relatem que vocês não terminaram ou não assistiram ainda e vê o que eles vão... Ele responde, né? Se ele permite ou não. Porque às vezes a situação da pessoa tá tão difícil que, né? Às vezes necessita desse processo, né? Mas aí cada caso é um caso. Eu já tinha assistido uma parte do Caminho das Palestras, não tinha finalizado ainda. E aí eu terminei de assistir quando eu pedi a ressonância. Daí cada caso é um caso dele, vai ver de certo da forma que for melhor, né? É importante você assistir o caminho pra entender, né? E ler o manual pra entender o que você tá pedindo, porque senão você vai achar que você tá pedindo pra ficar rico. E não é isso, né? Você vai se iluminar. E pra isso você vai ter que limpar as coisas que não tem ressonância com a iluminação, com amor incondicional. Né? Tudo que você tá sentindo que é fora de amor incondicional, alegria, felicidade e glória, né? Não vai ressonar com a ressonância. Então, isso precisa limpar pra você ressonar com essa frequência maravilhosa, ok? Então, gente, muitas pessoas podem até dizer assim pra mim, né? Nossa, mas você é terapeuta, como que você vai pedir uma ferramenta? Então, o que adianta as técnicas que você faz? O que adianta? Não. Gente, eu sempre falo assim, terapeuta é uma ponte, Eu não vou poder levar o meu cliente, o meu cliente para um lugar onde eu não fui. Não tem como. Tanto que no início, quando eu comecei a fazer a radiestesia, que eu tava nesse processo financeiro, as pessoas não vinham pra mim pra resolver problema financeiro. As dores dela era o quê? Transição de carreira, porque eu já tinha passado por esse processo. Então, elas me procuravam pra fazer transição de carreira. E também pra pedir conselhos como terapeuta, né? Pedir, tipo, mentorias, assim. Então, era isso que as pessoas me procuravam, porque eu já tinha vivido aquilo. Eu já tinha solucionado isso na minha vida. O financeiro eu não tinha solucionado ainda. Então,
Não olhem pra mim ou pra qualquer terapeuta achando que a vida das pessoas que é terapeuta ou que trabalha com desenvolvimento é perfeita, porque não é, gente. A gente tá passando por um processo, a gente é ser humano e a gente tá passando por processos. E a gente passa por processos pra poder também auxiliar outras pessoas. Então, eu tinha as minhas questões também. E ainda tenho, ok? Ainda tenho. O olhar é porque eu tinha um outro olhar, né? Eu não me olhava mais como vítima da minha realidade. Eu olhava como, eu estou criando isso. E eu preciso tirar a minha mente desse lugar, porque é uma mentira. Porque todo mundo veio aqui pra ser feliz. Se você não tá sendo, é porque tem mentiras que você precisa eliminar, né? E eu nunca deixei de olhar pra mim. Eu sempre buscava ajuda, eu sempre tava atrás, tomava ayahuasca, buscava ajuda, buscava, porque eu sabia que uma hora eu ia encontrar. E você encontra, porque tudo que você tá buscando vai encontrar com você também. Entenda isso, você não está sozinha e sozinho. Sempre tem alguém aí, né, que você não consegue enxergar, te guiando e te protegendo. E aí, o terapeuta é uma ponte. Você não vai ajudar outra pessoa cheia de lixo emocional. Como é que você vai conseguir ajudar o outro a lidar com o lixo dele se o teu tá cheio? Então você vai ter que trabalhar. E são camadas, né? São camadas. Você vai crescendo e você vai olhando para outras coisas e você vai ganhando consciência, você vai olhando para outras coisas, você vai ganhando consciência e você vai olhando para você não vai conseguir arrumar toda a tua vida num dia. Toda a tua vida em uma onda de ressonância, em 2, em 3 áreas. Essa vida e outras, né, minha gente? Muita gente não acredita em vidas passadas, mas é muita coisa. Existe um sistema que você habita, existe um inconsciente coletivo que você habita, existe um sistema familiar onde você habita, que existe muita caca ali também, né? Então, tudo isso influencia na nossa vida, e muito, né? E, gente, eu quero aqui trazer, pra finalizar o vídeo, as fontes de contribuição que foi pra mim nesse processo, tá? Eu vou falar o nome das pessoas, mas eu vou colocar o Instagram dessas pessoas aqui, pra, de repente, ser fonte de contribuição pra vocês também. Gente, eu comecei a estudar o SEM, um curso em milagres, da Marcela Leal, né? Com a Marcela Leal, então eu fiz um curso com ela para terapeutas, né? Psicoterapia de um curso em milagres, que me ajudou muito. E vou fazer os outros cursos porque ela é maravilhosa. Então ela foi a que mais me conectei, né? Tem até um vídeo que eu falo um pouco também da outra professora, que é a Jaque, que ela tem um Alquimia dos Milagres, é o canal dela. O da Marcela é Escola da Liberdade. Então foram pessoas que realmente me ajudaram muito nesse processo com a ressonância, né? Eu sei que a Marcela já foi ressonante do professor Hélio Couto também. O professor Hélio Couto, né? A Maia Andrade, né? Eu assisto muita coisa da Maia Andrade. O Alisson, que foi meu terapeuta, que ele trabalha com a técnica de Energy Healing, que eu também trabalho, que me ajudou muito, muito nesse processo. A Bruna, minha psicanalista, que me ajudou também nesse processo. A Gabi, essa pessoa que trabalha com mapa astrológico e também trabalha com reprogramação mental, ela me ajudou muito nesse processo. Eu fiz 2 sessões com elas, que a gente foi até nosso inconsciente e limpou mais o que tinha pra limpar, né? A terapia inteligente, que é a minha professora de constelação, a Dani, que é uma pessoa maravilhosa e tem uma profundidade no que ela traz, que é algo sensacional, né? A procurar um pouquinho sobre barra de Axis, não sei porquê. Apareceu essa informação pra mim, essa consciência. E eu acessei, então, a Débora Bica, que ela dá cursos de barra de axis. Ela já foi no Paranormal Experience, que é um podcast que eu amo, que fala sobre tudo isso, né? E ela é uma pessoa maravilhosa. Então, eu vou deixar aqui também pra vocês procurarem, assistirem. Quem é ressonante, quem quer fazer ressonância. Ela traz, assim, a ressonância e tudo que ela vivenciou de uma forma simples e didática. E que vem me ajudando muito a trabalhar e entender um pouco mais profundamente o universo, né? O universo. Então é isso, gente. Eu quis fazer esse vídeo mesmo pra poder ajudar, porque eu sei que tem muitas pessoas lá no Instagram que têm dúvidas, que querem fazer, não sabem se querem fazer. Agora, assim, sobre o que é a ressonância, isso é uma coisa que vocês precisam ir lá no site do professor Hélio Couto, eu vou deixar aqui também. E aí vocês precisam ir ler, né? Porque eu não quero falar coisas aqui pra atrapalhar o trabalho do professor, né? Eu quero dizer que o foco da ressonância é a iluminação. Tudo que você receber é por acréscimo. Isso ele fala muito, é acréscimo, tá? Porque você vai aumentar a sua frequência, automaticamente você vai receber desta frequência coisas boas, né? Então, e assim, gente, vou falar pra vocês, tá? Só o bem-estar que eu estou vivendo hoje
nada paga o bem-estar que a gente vive, tá? A alegria, a sensação de tipo, de sabe, de estar feliz, de estar grata. Eu acho que isso nada paga essa sensação de você se sentir feliz e de você se sentir grata pela vida. Eu não conseguia me sentir assim, né? Mesmo trabalhando, tinha momentos que eu me sentia, tinha outros momentos que não, mais momentos, às vezes eu ficava ali, porque a gente tem, o Sen traz muito isso, né? A gente tem, todos nós, nosso inconsciente, a culpa de achar que estamos separados da fonte, de achar que estamos separados de Deus. A gente tem isso no nosso consciente, nosso inconsciente e nosso inconsciente coletivo. Isso não é real. E por isso a gente se culpa tanto, a gente se pune tanto. E o Sen também fala que muito dessas vontades que a gente tem, desses desejos que a gente tem, de eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, lá, eu quero profissional, blá, blá, o que a gente busca? O amor de Deus, né? A gente busca o amor de Deus, né? E não é o Deus, esse Deus que eu quero trazer para vocês, não é o Deus que foi apresentado para nós dentro de religião. É um Deus de amor, puro amor. Ele é amor puro. Então, o que a gente busca no nosso ser é o amor de Deus, né? É esse amor dele. E a gente acha que é a casa que vai dar esse amor, que é o companheiro, que é o filho, e a gente vai, né, criando várias situações achando que aquilo vai dar, e não vai dar, né, gente? Não vai dar, né? E esse amor de Deus está dentro de nós, porque você é filho, né? Você é filho, você tem a parte dele, você tem a sua centelha divina, que o professor sempre fala, o sopro de Deus dentro de você. E aí, quando você se conecta com ele, você se sente completa, né? Nada de falta, você não sente mais vontade de comer muitas coisas, aquele excesso de comida, ou de ter muitas coisas, porque você sente que tá maravilhoso, né? Que o pouco que você tem ali, com aquela sensação, né, daquilo que você tem, você faz muito com aquilo que você tem, aí ele manda mais, aí você faz muito com o que você tem, ele manda mais. Então, no fundo é isso, só que a gente não consegue se conectar porque tem coisas no inconsciente, tem culpa, tem medo, tem coisas caquinhas que a gente acabou fazendo aí com o nosso nível de consciência, tem coisas aí que precisam limpar. Então, gente, eu indico, né, de todo o meu coração, assim, eu quero poder fazer nos meus filhos já, no meu filho que tem 5 anos, eu já vou fazer, já vou pedir esse ano pra ele, porque quanto antes, né, eu não sei nem se pode, eu tenho que até perguntar, mas eu acredito que sim, eu acho que pode, eu não sei se tem uma idade específica que o professor fala, vou até perguntar isso no e-mail pra ele, mas se puder, eu quero já poder fazer, porque enquanto antes, né, ele acessar essa limpeza, melhor, né? Então, poder fazer, porque tem coisas que eu já observo, né? A criança, ela nasce com ego, né? Isso tem um livro, não do Sen, mas um livro, eu até vou deixar disponível aqui, que fala de pais e filhos, sobre essa relação especial que a gente tem, né? E fala que a criança nasce com ego, né? Então, eu já percebo algumas questões nele, né? E aí eu posso poder estar ajudando ali ele a passar por esse processo. Então, quanto antes, meu Deus, se eu soubesse dessa ferramenta aí há anos atrás, né? Meu Deus, mas tudo tá perfeito como está, né? Era pra ser dessa forma. Então, gente, eu quero agradecer aí todo mundo que me deu o minuto precioso da sua atenção pra assistir o vídeo. Ok? Se tiver alguma dúvida, mande aqui. E assim, gente, eu vou fazer mais vídeos, né? O que eu senti aqui de estar compartilhando com vocês, né? De repente eu posso vir falar um pouquinho das minhas experiências com a ayahuasca, com a medicina sagrada. E aí o próximo, provavelmente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Então, até o próximo vídeo.